Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todo mundo aí já conectado? Oi, boa tarde. Hoje a gente está aqui com a Edmila. Esse é o primeiro talk que a gente está fazendo pelo Legal Services. Então, nossa estreia aqui hoje com uma convidada especial. Quem vai conversar um pouquinho com a gente hoje é a Edmila. Ela é mestre em Propriedade Intelectual e Inovação. Ela é advogada, economista, professora de pós-graduação da UniFCV e da PUC Maringá. Sócia fundadora da Atlas Marcas e Patentes, presidente e fundadora da Comissão de Propriedade Intelectual da UAB Maringá, e ela é associada da ABPI, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Então, muito bem-vinda, Edmila, é um prazer para a gente ter você aqui hoje, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de se discutir sobre a propriedade intelectual. Então, passo a palavra para você. Obrigada, Isa, boa tarde, pessoal. Agradeço pelo convite aí do Jurídico e do Arthur. Então, a gente trouxe algumas questões aqui para ser respondidas. Vou tentar ser o menos jurídica e o menos acadêmica possível, para trazer mais para a prática, principalmente para a realidade de vocês, que são desenvolvedores, né? Começando aqui, deixa eu passar. O que é propriedade intelectual? Então, essa é uma das perguntas que queriam que fossem respondidas. Eu diria que é um conjunto de lei nacional e internacional que equipara as criações intelectuais a bens móveis e regula esses direitos. Internacional, porque ele tem muito tratado sobre esse assunto. Então, a gente tem tratado desde 1820, que vale até hoje, né? E tem a Organização Mundial cuidando disso. Muitos tratados foram vindo desde que aumentou-se o comércio internacional. A lei do Brasil, a lei atual, a 9.279, que fala sobre propriedade industrial, ela é uma lei que foi uma pressão internacional de uma rodada de negócios comerciais. Então, eu acredito que seja, assim, o ramo do direito onde o direito internacional mais funciona, onde há mais pressão, principalmente das grandes nações, para passar a aceitar leis específicas, matérias específicas. Então, isso está tudo muito internacionalizado. Eu acredito que não tenha um país nesse mundo que não tenha um escritório de propriedade intelectual. Então, é bom a gente olhar para isso, que não vale só aqui as leis, ela vale mundialmente. A propriedade intelectual, para ser organizada, ela foi dividida em instrumentos, que a gente chama. Né? Então, a gente tem o direito autoral, que são as criações do espírito humano, as obras literárias e artísticas. Dentro desse direito autoral, a gente tem o software também, que é considerado uma obra literária pela linguagem dele, que é escrita. E a gente tem a propriedade industrial, que é a área que eu gosto mais, assim, que são as marcas. Marcas, para o Brasil, são sinais visualmente distintivos, então são aqueles sinais, podem ser figuras ou palavras que a gente olha, né, que a gente vê, tem a percepção visual, diferente de outras legislações que aceitam marca sonora, marca olfativa. Aqui no Brasil são sinais visualmente distintivos, para diferenciar um concorrente do outro. Então, a marca, ela é principalmente para regular direito da concorrência e ela pode ser muito utilizada na questão estratégica de marketing. Todo investimento que você faz em cima de uma marca, isso vai ter um posicionamento que reflete no mercado e esse nome sempre valorizando cada vez mais, por ela ser uma propriedade ali de regulada como bens móveis. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrevendo aqui nos comentários, daí a gente vai respondendo, mas para ser uma conversa, né? E eu trouxe aqui a matéria mais para a gente direcionar. Patentes é uma invenção, uma solução técnica para um problema técnico. E quando há uma inovação, então, em cima de um produto, alguma coisa que tenha aplicação industrial, patente protege a função. A gente tem os desenhos industriais, que protegem os aspectos ornamentais, então a estética pode ser de um produto, pode ser de uma estampa, e a gente tem as indicações geográficas, que protegem uma aptidão geográfica de determinado produto. Então, aquele produto, por exemplo, uma champanhe, protegida por indicação geográfica, e o espumante que vem da região de Champagne, só que pode se chamar champanhe, mas a gente acaba usando isso de uma forma mais vulgar, vamos dizer assim, mas tem uma lei que regula tudo isso também. Passando aqui,
qual que é o objetivo da propriedade intelectual? Lá em 1700 e pouco, o Adam Smith, ele já, quando foi falar de propriedade intelectual, a gente tem os economistas clássicos que falam de propriedade intelectual lá, desde os primeiros rascunhos, né, como mais inovador de todos foi o Schumpeter, conhecido como o pai da inovação, mas lá o Adam Smith, ele já colocava essa frase aqui, que a propriedade que cada homem possui como fruto do seu trabalho é o fundamento de todas as outras propriedades. Dessa forma, é a mais sagrada e inviolável propriedade. Então, a propriedade, ela vem para reconhecer, né, ela dá o valor devido à questão da propriedade intelectual. Então, esse reconhecimento, ele cria um ciclo, né? Eu dou exclusividade para o titular explorar lá com certa segurança a sua invenção. Eu incentivo, então, porque eu dou essa segurança, eu estimulo que ele faça mais invenções. Ela é uma fonte de informação, é um objetivo da propriedade intelectual que pouca gente comenta, que eu vou deixar para comentar depois, que eu acho que é o que mais importa para os desenvolvedores. Então, como voltando aqui, ele diminui a insegurança também jurídica dos negócios, porque se eu tenho os registros, se eu tenho tudo documentado do que eu tinha, do que eu fiz, né, os registros que eu fiz para a minha empresa, principalmente a questão de investimento documentado, isso vai me dar uma segurança de que caso eu venha a ser copiado, eu posso entrar contra o meu infrator com mais facilidade, com mais segurança de que eu vou ter uma indenização por aquilo que me foi tirado. A parte das patentes, elas são um meio de troca. Então, eu dou para o Estado a minha descrição da minha invenção, da minha tecnologia gerada, e em troca disso ele me dá um monopólio que é temporário, pode ser de 15 ou de 20 anos, dependendo da matéria. Então, não vou ter exclusividade daquilo para frente. E um dos requisitos da patente é a questão da suficiência descritiva. Então, quando eu vou dar uma tecnologia, quando eu vou querer o requerimento de uma patente, eu preciso descrever com muita minuciosidade, né, tudo aquilo que eu tô requerendo de exclusividade. Isso, ele forma um banco de dados que eu acredito que seja a informação tecnológica mais rica e organizada existente. Então, hoje, se eu estou desenvolvendo lá um drone, eu posso entrar no banco de dados mundial de patente, a gente tem vários bancos disponíveis. Então, eu posso, através do banco de dados de patentes, ver o estado da técnica de determinada tecnologia, que é em que pé que está as pesquisas sobre aquele determinado assunto. Eu posso monitorar um concorrente, se eu sei que tal empresa ela é a principal fabricante de tal tecnologia, eu posso entrar pelo nome dela e ver o que ela está fazendo de patentes e ter o acesso a essas informações antes mesmo de um produto ir para o mercado. Então, eu já atendi lá no Evoa, por exemplo, umas empresas que estavam pesquisando, passaram pelo processo, né, de aceleração, foram aceitos lá, só que eles estavam pesquisando coisas que já estavam descritas em bancos de dados de patente. Então, eles já compunham o estado da técnica e eles poderiam ser, inclusive, domínio público já, e a pessoa estava querendo pesquisar e fazer uma patente sobre aquilo. Então, não se tem o costume, que eu diria que não é Maringá, é Brasil todo, de olhar para esses bancos de dados, que eles têm muito a dizer para a gente, desde informação histórica, né, eu consigo acessar hoje a primeira patente que o Graham Bell fez no telefone, até o último smartphone feito pela Apple, e toda a tecnologia dessa trajetória feita pelo banco de dados de patentes de uma forma muito simples de ser feita. E, então, a gente precisa olhar como desenvolvedor para essas patentes como uma fonte de informação, como um portal caminho. Eu trouxe aqui uma frase de um dos fundadores e diretores da Huawei, que hoje é a maior depositante de patentes do mundo, né? Se alguns governos decidirem retirar as propriedades intelectuais de empresas, eles irão quebrar toda a base tecnológica, toda a base da inovação global. Por que ele quis dizer com isso? A China, há um tempo atrás, a gente tem o preconceito de dizer que ela copia, né, que ela que se apropria, que copia patentes, que copia marcas, ela é uma cópia. Mas o que a China fez foi simplesmente uma estratégia de se aproveitar das leis de propriedade intelectual. Então, tem, por exemplo, que as patentes são territoriais.
Então, uma empresa americana, se ela depositou uma patente nos Estados Unidos e ela não depositou na China, e como na época ninguém depositava nada na China, há um tempo atrás, a China poderia explorar isso com segurança e dentro da lei da propriedade intelectual. Então, eu posso pegar um produto que ele é patenteado nos Estados Unidos, levar para o meu país, fabricar e vender para onde ele não patenteou também. Então, de repente, essa empresa dos Estados Unidos não patenteou no Brasil, mas não patenteou na Argentina. Então, o que a China fazia? Vamos ver aonde essas tecnologias estão patenteadas e aonde elas são domínio público. Então, eu pego e vendo para os lugares onde elas são domínio público. Então, o que a China fez foi isso. Ela fez muita engenharia reversa e hoje ela é, sem dúvida, assim, de longe, a maior depositante de patente do mundo. E ela se desenvolveu totalmente através de aproveitar essa questão de informação tecnológica de patente. Para quem trabalha com software, uma informação interessante também é que no Brasil não é patenteável as inovações do software, a função do software em si ela não é patenteável o código-fonte. Só que nos Estados Unidos, se um software ele resolve um problema técnico, ele é patenteável. Então, eu poderia entrar numa empresa uma Uber, por exemplo, que desenvolveu um software para agilizar as questões das entregas delivery. Então, eu posso entrar na patente dela, ver tudo que ela colocou de descrição, tem todas as informações sistematizadas, com desenhos, gráficos, fórmula matemática, se isso couber, e eu posso pegar e trazer isso para o Brasil de uma forma livre, porque aqui não são patenteadas, né? Então, aqui não tem como a Uber fazer esse tipo de proteção. Então, eu poderia me aproveitar dessa informação e trazer, né, da mesma forma como a China fez há um tempo atrás. Então, essas matérias de metodologia que não cabem aqui no Brasil são só questões ainda que têm aplicação industrial, elas podem ser olhadas e aproveitadas aqui dentro da Lei de Propriedade Industrial. Até 1996, não era patenteável medicamentos aqui no Brasil. Então, todo medicamento ele era livre para que universidades que tinham essa questão de laboratório pudessem fabricar, né? Daí houve uma pressão muito grande para que o Brasil passasse a aceitar patentes de medicamentos para que eles pudessem vender aqui com exclusividade, com o seu preço, com o seu valor agregado ali, que só as patentes fornecem. Então, por isso que as grandes empresas inovadoras, elas pegam e se empenham muito nessa questão de propriedade intelectual e de informação tecnológica da patente. A gente já tem empresa que faz patente para deixar guardado, faz patente para em determinada tecnologia, mas na verdade é só para o meu concorrente achar que eu estou investindo nisso e não estou. Então já usam até para enganar, e nem para se proteger. Então é urgente que os desenvolvedores, que as empresas inovadoras de tecnologia do Brasil passem a olhar para o sistema de propriedade intelectual de uma forma, com um olhar diferente, não só como proteção. Eu trouxe aqui um gráfico dos maiores depositantes de patente do mundo. Então, a gente teve a China, lá em 2018, com 1.542.000 pedidos de patente. É um número absurdo. Muita patente para um país só. E os Estados Unidos, que sempre foi o maior depositante de patente de toda a história, eles têm um terço praticamente disso, né, 590.000 pedidos de patente ali. E a gente observa também um crescimento de 2017 para 2018, e 2019 foi recorde, não tinha os dados sistematizados ainda, mas foi um recorde, e vem todo ano ali acompanhando esse crescimento enorme da China, os bancos de dados de patentes. Então, a gente olha para a China como hoje o maior produtor, criador da tecnologia 5G, né, uma parte dos celulares, tecnologias totalmente avançadas, e olha para o banco de patentes dela e vê que isso realmente está estampado lá. Então, eu consigo ver quem são os principais investidores em determinadas tecnologias, fabricantes, tudo isso de banco de dados de patente.
comentado ali atrás, ela deposita cerca de 4.800 patentes para se alcançar o mercado mundial, que é a patente via sistema PCT. Hoje eu faço uma patente via PCT para que eu possa depositar em todos os países do mundo. Então, ela teve, o ano passado, 4.800 pedidos de patente, uma única empresa. A gente olhar como isso, para ela, é totalmente estratégico, né? E, para finalizar, eu trouxe aqui uma reflexão, né, que propriedade intelectual, ela não é só proteção, a gente não tem que olhar para ela como uma forma de se proteger dos concorrentes, isso sim é super importante, mas não é só isso. Ela é informação, principalmente na questão de tecnologia, e ela é uma estratégia, pode ser para uso de marca, aí para desenho industrial, muito utilizada para as áreas de carro, para as áreas de confecção. Então, ela é uma estratégia para as empresas inovadoras. Era isso que eu tinha para apresentar. O pessoal, que tiver alguma dúvida, alguma outra coisa relacionada. Aqui tinha uma pergunta, nos anos 80 e 90 tinha uma porrada de videogames que eram clones de consoles famosos. O Dynavision foi um deles, clonaram o Atari NES, um comentário, na verdade, né? Então, realmente, e vinha da China, né? Realmente vinha da China. Isso acontecia mesmo. Hoje acontece outros tipos de cópia mais sofisticados, mas para mim está falhando a transmissão. Só alguém tem mais alguma dúvida? É só mandar aí no chat, ok? Dá para a gente dar uns minutinhos aqui para as dúvidas? E se não aparecerem dúvidas, a gente encerra. Beleza. Chegou uma dúvida, Edmila. Para ter uma licença restritiva, se faz necessária uma patente? A licença restritiva, eu não, esse termo em si eu não consegui captar, mas a patente, a licença não precisa de patente, a licença pode ser de uma assistência técnica, eu não sei como fazer, eu não tenho know-how, né, pode ser de um segredo, então eu não precisaria de uma patente, eu posso ter uma licença por meio de outras coisas, a gente tem contrato de transferência de tecnologia que envolve assistência técnica, né, e não só licenciamento de patentes, então não precisaria. Legal. Agora uma pergunta da Keitiane. Por qual motivo é importante para uma empresa registrar o personagem? O que este registro garante? O personagem, ele não é uma questão obrigatória de registro. Ele é livre, porque a partir do momento que você criou, você já tem a garantia de autoria. Só que o registro, ele te dá segurança, né, te dá uma data, uma documentação de que aquilo foi criado por você. E para uma empresa, eu acho muito importante, porque você transfere automaticamente, né, já que o criador é sempre pessoa física, então aquele funcionário que criou, ele transfere automaticamente os direitos patrimoniais por meio do registro para a empresa. Então, a empresa vai poder explorar aquilo economicamente, sem ter o problema de depois ter uma autoria ali questionada por um funcionário que vai sair. Bom, acredito que não tenhamos mais perguntas. Então é isso, eu agradeço muito sua participação, Edmila, muito bacana os conhecimentos que você trouxe para a gente. E a gente agradece muito você aqui, viu? Eu que agradeço o convite, uma pena que estava meio instável, né? Mas a gente pode repetir, trazer outros temas também, eu fico à disposição, tá bom? Claro, obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente, muito obrigada pela participação, até mais.